Ministério da Tribo de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, mais uma vez traz uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus falou conosco nesse momento, quer falar conosco, está lá em Oséias, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim, a palavra do Senhor. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui no livro de Oséias nós podemos ver o casamento simbólico, quando a palavra de Deus diz de Oséias com o pecado, com a corrupção, com a prostituição. Aqui está falando daqueles que traíram o Senhor, daqueles que trocaram o Senhor por pessoas, por situações, por coisas. Aqui está falando daquele que trai, que troca, que se vende. E aí Deus vem falar também sobre, não só sobre o pecado, sobre a traição, sobre a corrupção do povo, mas também sobre o perdão de Deus, sobre aquele que se arrepende. Nessa palavra que nós lemos, nesse versículo, nós podemos ver que aquele povo era visto não mais como o povo de Deus. E aí depois chega o próximo versículo para dizer que aquele que não era visto mais como o povo de Deus será chamado, sim, filho do Deus vivo. Então nessa palavra Deus está falando que dá tempo de se arrepender, que Ele perdoa os seus erros, que Ele perdoa os seus pecados. Só importa que você verdadeiramente se arrependa de coração. Quebrando seu coração, confesse os seus pecados, se arrependa e apresente obra de arrependimento. Porque numa situação de traição, numa situação de prostituição, de mentira, de corrupção, de engano, é muito doloroso. Se para o ser humano é triste, dói, imagine para o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, se sentir traído por aquele que prometeu amor, aquele que levantou a mão, aquele que aceitou Jesus, aquele que disse, Senhor, vou fazer um voto contigo, e de repente estava no erro, se corrompendo e desobedecendo ao nosso Senhor Deus. Mas ele entende. O Senhor Deus, ele ama todos. Ele odeia e abomina o pecado. E nessa madrugada, nesse momento que você ouve essa mensagem, você tem mais uma oportunidade de Deus para se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. E aqueles que disseram, que apontaram e julgaram, não é mais filho de Deus, não é mais filho do Deus vivo. Aí Deus chega nesse momento e diz para você, sim, vós sois filhos do Deus vivo. Então aquele que se arrepende, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança de Deus misericórdia. Se você errou, se você pecou, se você praticou alguma transgressão, iniquidade, não importa a quantidade de pecado ou o tipo de pecado, importa que esse vídeo chegou até você, para que você entenda que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que tivéssemos direito ao arrependimento. Jesus Cristo vai voltar e vai nos buscarmos. Será um dia de condenação, um dia de salvação. E se você quer ir para o caminho de salvação e não de condenação, se arrependa. Confesse para o Senhor Jesus nesse momento os teus pecados, entregue tua vida, teu caminho a Ele. Peça perdão do fundo do seu coração e vai, não peques mais. O Senhor Deus nesse momento te dá a oportunidade de você tomar posse da sua salvação. Então vamos orar nesse momento para que você venha quebrantar o seu coração, para que você venha se arrepender do erro, do pecado, do caminho que você seguiu, das escolhas que você fez, que não foram assertivas, não foram boas, escolhas que desagradou, que entristeceu o coração de Deus, mas também você vai dizer a Ele que está arrependido, e que você se arrepende, que não vai mais pecar e errar nas mesmas coisas. E pode ter certeza que o pecador, o coração arrependido, o Senhor perdoa. E aqui na palavra o Senhor perdoou aquele que se arrependeu, e não vai ser diferente com você. Oremos ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de amor, Deus de graça. Eis aí, Senhor, uma pessoa vendo essa palavra, esse vídeo. Essa palavra, Senhor, está dizendo, Pai, que aqui pecaram, que traíram o Senhor, que mentiram, enganaram. E assim também foi com o Senhor Deus. Essa pessoa que está vendo essa mensagem nesse momento precisa se arrepender, precisa pedir perdão ao Senhor. Essa pessoa sabe que desagradou o teu coração, que fez coisas que o Senhor não faria. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento. E você que está ouvindo essa mensagem, ore comigo e diga, Senhor Deus, pequei. Pequei contra o Senhor, contra os céus, e pequei contra a terra. Pequei contra mim mesmo, contra o meu corpo. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor pode me salvar, e eu entendo e percebo que o pecado, o erro, o que eu fiz, onde eu fui, não pode me salvar, mas o Senhor pode.
E eu quero te pedir perdão. Peça perdão do fundo do seu coração. Bote a mão no seu coração nesse momento e diga: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu te peço perdão. Eu errei. Eu confesso, Senhor, aqui o meu pecado, porque o Senhor disse que aquele que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Diga para o Senhor Jesus: eu confesso e deixo aqui diante do Senhor, nesse momento, o meu pecado. Eu me arrependo e peço que a misericórdia do Senhor Jesus seja comigo. Pai, ouve essa oração. Responde, Senhor, com teu perdão, com teu amor. E que essa pessoa que está com o coração quebrantado, arrependido, se sinta perdoado, amado pelo Senhor. E que essa pessoa, a partir de agora, vá e não peques mais, mas que busque realmente mostrar obras de arrependimento. Que busque caminhar em João 14,6, de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que essa pessoa possa entender que o Senhor volta a qualquer instante. E entre o pecado e o arrependimento pode não dar tempo o Senhor poder voltar. Então, com essas pessoas, o Senhor, por favor, Jesus, firma aos pés dele e dela, na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, que não escorregue nem para a direita, nem para a esquerda, mas que persevere em caminhar na direção dos céus, na direção da salvação. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, Pai. Segura na mão, fortalece, ajuda. Fraquejou, caiu, mas se arrependeu. Coloca de pé de novo, Senhor. E ajude e seguir em frente. E graças te damos. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus, pela oportunidade, Pai, que o Senhor está dando agora a essa pessoa de se reconciliar com o Senhor. Amém? Sinta-se abraçado, abençoado por Deus Pai Todo-Poderoso, por mim, pastor Ana Menezes, pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos. Tenha uma boa e abençoada madrugada, um excelente dia, um dia de comunhão, um dia de busca da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.